Pronto, pessoal. Então, aquela citação direta. A citação direta, ela é mais utilizada, assim, vamos dizer assim, entre aspas, mais fácil. Você pega e coloca, copia e cola, mas você tem que dizer de onde você tirou. Por isso que, para fugir do plágio, é dessa maneira aqui. Se você copiar e não colocar, eu vou ver. E eu peço para tirar, ou então achar referência. Tá certo? A citação indireta, ela é utilizada também, mas ela é assim, a maioria dos professores, eles gostam mais das citações indiretas, porque dá mais respaldo ao seu trabalho, vai mostrar que você leu, que você tem uma interpretação boa já do que se trata. Então, para não ficar repetitivo, vamos dizer assim que você pegou outro parágrafo daquele artigo, né? Vamos dizer que é esse aqui, mas vamos dizer que fosse outro parágrafo. Não é para ficar repetindo citações, só estou dando um exemplo aqui. Por exemplo, em vez de eu colocar uma citação direta, copiar e colar, eu quero ler o parágrafo e colocar com as minhas palavras. Como é que eu faço? Eu posso iniciar segundo, de acordo, né, com Carmo e Gonçalves, Gonçalves Júnior. Por que eu não coloquei só Júnior? Porque não pode, viu, pessoal? Não pode colocar só Júnior, não. Porque Júnior não é nome. Júnior é descendência, né? De pai nem neto. Então você coloca Gonçalves Júnior ou Gonçalves Neto. 2010 somente. Não coloco página. Vamos dizer assim, eles abordam, ou eles afirmam, vamos ver aqui, afirmam que o que eu entendi aqui, coloco aqui, com as minhas palavras. Então, vou colocar os pontos aqui para dizer que é o que eu estou falando, que eu entendi. Você só vai conseguir compreender se você ler uma ou duas vezes para você colocar com as suas palavras. Você pode iniciar, né, segundo segundo Carmo Gonçalves Júnior, 2010, afirmam que tal, uma citação indireta, porque só tem um ano, então é que você entendeu o parágrafo que você quer colocar no seu trabalho. Você pode iniciar fazendo a chamada dos autores, ou você pode colocar ele aqui, iniciar a frase como se fosse sua, né? E colocar aqui no final, Carmo, maiúsculo. Separar ponto e vírgula. Vírgula, 2010. Então tem essa forma de citação também. É no final, Professor, ou então iniciando. Oi. professor, iniciando, eu boto aí de acordo com os autores, né? Se eu quiser Uhum. iniciar com eles, no final, se eu não quiser iniciar com eles, no final eu tenho que botar sempre maiúsculo. Isso, quando for dentro do parênteses, tá vendo aqui? É maiúsculo. Quando é fora, é minúsculo. Certo. Outro detalhe. Dê aí um exemplo de como seria eu começar essa interpretação usando minhas palavras, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Aqui.
Segundo Carmo e Gonçalves Júnior, você vai ter que ler, né? Por exemplo, é na busca por a melhor maneira de ensinar, decidi realizar essa pesquisa me apaixonando pela pedagogia dialogada. Então, afirma o quê? Né? Peraí. Para ser um bom professor, deve-se utilizar de uma pedagogia que busque o diálogo. Tá certo? Compreendeu aí que eu falei o que ele disse aqui com as minhas palavras. Não é copiando. Tem gente que, às vezes, vai mudando só colocando sinônimos. Às vezes dá certo, às vezes não. É muito parecido. Então, afirma que para ser um bom professor, deve-se utilizar uma pedagogia, né, que busque o diálogo. Professor, Oi. essa daí que o senhor, essa forma que o senhor falou que pode ser colocado os autores no final, pode ser usada tanto na citação indireta como na direta? Ou, Ó, na indireta também pode ser usado? na direta, né? Aqui, nessa aqui. Pode também colocar aqui embaixo. Se pode ser usada é para ser usada na indireta ou na direta? Pode ser utilizado nas duas também. Tanto na O direta autor quanto só lá embaixo, né? só lá embaixo. Mas eu prefiro iniciar a direta chamando o autor e fazendo a citação. A Aí indireta sempre que vai você ter que pode. ter essa margem. Sempre nas citações, tanto na direta como na indireta, tem que ter essa margem, né? Isso aqui? Eu não sei como é que chama. Acho que foi 3 centímetros que o senhor falou, né? Não, só na direta. Só na direta. Para a direta, né? Só a direta que ela se destaca, porque não é você que está dizendo, né? É Carmo e Gonçalves Júnior. Ah, Certo? entendi. Então tem outra coisa também, eu vou também falar aqui. Quando a citação direta é menos de 3 linhas, ela fica no corpo do texto. Por exemplo, vamos dizer que a citação direta terminasse bem aqui. Só um exemplo. Não pode ficar assim. Se ela é 3 linhas, ela vai ter que ficar junto com o texto, mas com aspas. Certo? Ela está afastada 4 centímetros porque ela tem mais de 3 linhas. Só uma dica aí. Certo? Ela é segundo a norma, né, da BNT. Pronto. Citação direta e indireta. Então, é esse diálogo com os autores que você deve fazer, sempre colocando uma citação, complementando com as suas palavras, fazendo esse jogo de complementação. Mas quando tem dados, não é sua fala. Sinto muito dizer, só se você for fazer uma pesquisa, mesmo assim você tem que citar, né, como foi essa pesquisa. Por exemplo, 30% das pessoas fazem isso, né? Como é que você sabe? Muito complicado. Então você tem que colocar a citação, dizer de onde tirou. Agora eu vou mostrar como você vai. Lá no finalzinho, eu vou descer aqui, ó, passando a metodologia, cronograma, as referências, né? Tem aqui as referências. Tudo que você citar lá, tem gente que citou na introdução, já citou no referencial teórico, você tem que colocar aqui o nome do autor, a obra do autor, o ano, todos os dados completos.
certo? Então, eu tenho que colocar Carmo. Se eu citei lá Carmo, vou ter que citar Carmo aqui. Vai dizer quem foi que eu tirei, Carmo. Eu vou pegar o nome completo dele lá. Só olhar aqui. Cleiton da Silva. Vendo que é o último nome, viu, pessoal? Cleiton da Silva, ponto e vírgula. Maiúsculo também. Quando é uma citação, quando é uma referência. Júnior, vírgula, como é o nome dele. Luiz. Percebe que, segundo a regra, o nome, o sobrenome é maiúsculo, tá vendo? Ponto. O título da obra, então eu vou lá, ó, vou até sair aqui para vocês darem uma olhada. O título da obra está aqui, ó. Educação Física Escolar no Ensino Fundamental, 2 pontos, ampliando as possibilidades de participação. Copio, vou lá no meu trabalho, nas referências. É um jogo de paciência. Muita paciência para fazer isso. Colo aqui. Só que é minúsculo, não é maiúsculo não. Né? Ponto. Se for um artigo, você tem que pesquisar onde foi feito, onde foi publicado. Né? Então, vamos dizer que essa pessoa foi na revista Celo, né? Vamos dizer que foi e onde foi feito. E o ano. Às vezes, não tem esses dados em artigos. Eu peço que procurem artigos que tenham esses dados. Se não tiver como, depois do título, né, você coloca o link www.tal, onde foi pesquisado. E o dia que você acessou. Por exemplo, se não tiver esses dados aqui, ó, aí você coloca disponível em. Aí você copia o link lá e cola aqui. www, né, ponto, não sei o que lá, ponto com. Certo? Aí você coloca acesso em 6 de agosto de 2020. Certo? Então dá uma dor de cabecinha a mais. Se você procurar artigos de revistas acadêmicas que tem todos os dados, tem o ano, tem tudo. Não precisa disso. Então você coloca esses dados aqui. Caso não tenha o ano, caso você queira colocar também um link disponível, se for uma revista digital. Então,
tirar aqui. Tudo que tá. Pronto. Toda citação é assim. Todo autor, toda instituição, por exemplo, IBGE, alguma instituição, né, brasileira, com autarquia, né? Você Professor, tem que colocar aí todos os que você pesquisou. Diga, Dedé. mais ou menos quantas citações, quantos autores você pode Não, colocar no referencial teórico? não tem regras, viu? Depender da sua produção. Aí o que eu digo? Capriche no referencial teórico. Faça 1, 2, 3, 4 laudas, se possível. Pessoal, mas eu não consegui. Fiz só uma, fiz duas. Não importa. Mas tente produzir. Porque quanto mais você produzir aqui no referencial teórico, mais material para sua monografia você vai ter. Professor, licença. Oi. Cada citação a gente tem que dar o ponto de vista da gente também, isso? Tem que argumentar, tem que complementar. O argumento, não é isso? Isso, fazer esse jogo para não ficar solta. A citação direta, você não pode simplesmente jogar ela. Ela tem que ter um lugar certo. Ela tem que ter um complemento aqui em cima e um complemento embaixo. Né? Para ter um sentido. A pessoa, não, aquela citação é porque ele começou explicando sobre um conceito e ele colocou aqui. Então é para ter um sentido, não é somente jogar citações, não. Tem que ter uma ordem, né? Uma lógica. E agora, vamos lá para outro tipo de citação. E também vou dar uma dica, deixa eu fazer logo essa dica aqui. Professor, como é que eu inicio o meu referencial teórico? Também é uma dúvida. Utilize os seus objetivos específicos como tópicos. Faça o seu referencial teórico como tópicos. Por exemplo, o meu objetivo específico, vamos dizer aqui que educação, vamos dizer assim, analisar... Professor, licença. Pois não. Era quase isso que eu ia te perguntar. Tipo assim, eu posso começar o referencial teórico era com os objetivos gerais ou eu parto logo para os específicos? Pode ser o geral e o específico. Certo. Porque, assim, para te dar o norte, você pode colocar um título Isso. parecido com o objetivo específico. O seu objetivo geral é analisar as contribuições... Só isso mesmo. Certo. Da natação para as crianças. Então, você pode iniciar falando das contribuições. Vamos lá aqui. Mas você pode mudar a ordem de cada vamos dizer assim, tópico. Eu começo falando das contribuições da natação em geral. Entendeu? Então, isso vai te dar o norte do que pesquisar. Vou na internet pesquisar sobre as contribuições. E eu faço o texto de acordo com o título. Porque, assim, também eu gosto de fazer os títulos. Porque te dá o norte do que você vai falar. Então, eu vou falar sobre isso. Qual é o meu segundo objetivo específico? Vou lá e faço um título também. Qual é o meu terceiro objetivo específico? Faço um título também e pesquiso sobre. Então, ele vai te dar o norte de como iniciar e como terminar o seu referencial teórico. Professor, por favor, você poderia repetir de novo o início, por favor? Certo. Você pode... Com quais citações a gente pode começar? Você falou, por favor. Não, você não pode iniciar com citações. Você tem que fazer tipo uma introdução. Vamos dizer assim, falando das contribuições da natação, vamos dizer aqui, eu vou falar um pouquinho do que é a natação
e já coloco abaixo, aí eu procuro uma citação que cabe no meu trabalho. Pode iniciar com direta ou indireta, não tem problema. Geral ou específico? Qual que poderia, a melhor maneira de iniciar? Pelo objetivo específico. Eu gosto mais de iniciar pelos objetivos específicos. Então, você vê os seus objetivos e fale a respeito deles. Tá certo? Eu te dar um norte para você começar a produzir. Com o tempo a gente melhora, entendeu? Mas para te dar um norte, os objetivos específicos. Pronto. Agora, a dica da colega lá. Vamos lá. Nesse caso, eu vou pegar uma monografia. Que às vezes aparecem monografias também. Então, essa monografia aqui é da Universidade de Brasília, Faculdade de Educação Física. Até botou o nome errado aqui, mas tudo bem. Licenciatura em Educação Física, Universidade Aberta do Brasil. Então, o título dela, da Blaione, é Educação Física na Escola. Conteúdos desenvolvidos no ensino médio. Então, eu olho nesse trabalho, se o tema é parecido com o meu, mas não fique... Às vezes, a pessoa fica procurando trabalhos que têm o mesmo título. Não, vocês não vão encontrar. Às vezes, não encontram. Procure trabalhos parecidos. Né? Então, você desce aqui, isso aqui é uma monografia de 2015, na Barra do Bugres, né, no Mato Grosso. Então, você não pode se apropriar de maneira, vamos dizer assim, das palavras da pessoa, né? Mas tem essa técnica. Vamos lá, isso aqui é uma monografia bem mais extensa. Então, você, fazendo um resumo, introdução. Vou lá nas citações diretas. É o objetivo. Revisão. Deixa eu ver se tem alguma citação direta aqui. Ó. Beleza. Essa citação aqui é do documento PCNs, né? De 1998, página 225. Vamos dizer aqui que eu estou trabalhando com educação, então eu preciso, né, dessa citação. Essa citação no meu trabalho, eu vejo que ela é fundamental. O que eu faço? Copio somente a citação direta. Porque quem está falando isso aqui é o documento PCN, não é a autora lá, não. Você observa que tem aqui o número da página, que é uma citação direta, que está recuada 4 centímetros, você pode pegar isso aqui. Mas não pode pegar isso, não pode pegar isso aqui, porque é a fala da autora. Se você pegar, você vai ter que citar a autora. Mas eu quero pegar essa citação aqui, que é do PCNs, né? Brasil, 1908, tá. Copio. Né? Vou sair aqui, mostrar para vocês aqui como é que se faz. Vou lá no meu referencial teórico e coloco aqui a citação. Faço o recuo. Né, 4 centímetros para cá. Pronto.
Acabou? Então você até muda até isso aqui para não ter problema. Aponta, né? Porque quem falou foi o autor. Então você nos mostra aqui. Entende que a educação física como uma área de conhecimento da cultura corporal, de movimento, etc. e tal. Complemento com as minhas palavras aqui. Vou pegar da autora? Não, aí já é plágio. Complemento aqui. Segundo o documento do PCN Brasil, né, observamos que a educação física, isso e aquilo. Terminou? Não, você tem que colocar nas suas referências. Onde é que eu vou achar? Nas referências do trabalho da autora lá. Vou sair aqui para te mostrar para vocês onde está. Pronto, tá aqui, é só ver aqui, ó, PCN Brasil, 1998. Então eu desço lá o trabalho para ficar lá nas referências. Considerações, referências. Onde é que tem Brasil, PCN? Vem aqui, ó. Passei. Vou procurar um aqui mais. Parâmetros curriculares nacionais. É bem aqui, ó. Tá vendo que quando é uma citação de instituição brasileira, do governo federal, se inicia com Brasil. Um documento, uma lei. Então, eu copio aqui. Você percebe que até errou a citação, ela colocou 2000. Então, para não ter problema. E a gente desce lá nas nossas referências. Aqui. E cola a citação. Brasil, tá aqui. Ninguém vai te dizer de onde você tirou isso. Tá aqui, ó. Brasil dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Professor, Oi. o senhor fez aí a mesma coisa, não foi uma citação direta, né? O senhor pegou lá, trouxe, falta só o senhor comentar, não é isso? Isso. E pegou essas referências. Eu observei que o senhor colocou essa última referência acima dessa primeira. Isso tem alguma coisa a ver com a BNT? Tem que colocar em ordem alfabética. Sei. No caso, tem que colocar em ordem alfabética, é isso? Exatamente. Certo. Então, essa explicação aqui é para você se apropriar da citação direta que você viu no trabalho de outra pessoa. Então, aí você coloca no seu trabalho. Mas você pega as referências, sempre. Certo? Outra coisa, professor. Oi. Com licença. Não tem, nas referências aí, não tem também nada a ver a questão de sequência, não, né? Tipo, eu peguei essa primeira citação, aí a segunda, lá nas referências, eu vou colocando Não. em sequência. Não tem Não. nada a ver, não. Tem que pegar só a sequência da ordem alfabética, né? Isso. Só lá nas referências que a gente coloca em ordem alfabética. Coloca em ordem alfabética, primeiro aqui, o Q, o B, o C, aí assim por diante. Vai colocando. Aqui nas referências não tem uma ordem. Aí vai depender da sua pesquisa, de como você vai começar a fazer as citações, pode ser citação direta, indireta, mas não enche o seu trabalho só de citação direta. O trabalho fica feio também, né? Então, tente colocar as suas palavras também. Professor, eu não entendi. Qual é a parte que tem que colocar na sequência? Sequência alfabética? Tem alguma parte? É nas referências bibliográficas aqui, ó.
Quando você colocar as referências, aí coloque em ordem alfabética. Ah, beleza. Esse, Professor, oi. nessa questão das citações, como você está explicando, a gente pode estar abordando, mas nunca saindo do assunto, não é isso? Nunca Eu se... peguei isso daqui porque isso daqui é menor, essa citação é menor do que a outra, fica melhor, não é isso? Não pode sair do tema. De acordo com a primeira, você, nas suas pesquisas, vai fluir, como se diz, abordando algumas coisas já que tem na primeira, tem na segunda também, complementos, mas não é isso? Isso. Você não pode fugir da sua temática. Lembrando sempre que uma dica boa de iniciar o referencial teórico é fazendo tópicos. Porque lá na monografia é feita de tópicos também. Então, você utiliza como base os objetivos. É mais interessante fazer o trabalho nessa forma. Então, você cria tópicos a partir dos objetivos. Assim, é porque eu perguntei, serve para mim e para os demais colegas. Isso. Você acabou de explicar, quanto mais autores e opiniões não, palavras da gente, né, no nosso entendimento, conforme a leitura, melhor. Aí vai acabar, como se diz, não, eu vou botar aqui 6 citações aqui, que tantos autores, 6 autores, mas quando você for ver, a gente próprio mesmo começar a ler, você se perde na abordagem do seu tema, né? Tem esse porém também. Isso. Então, muito cuidado com o plágio. Pessoal, é difícil. Dizer que é fácil para quem trabalha, quem tem filho, quem ainda é, principalmente também quem é mãe, dona de casa e trabalha fora. Sei que é complicado, mas é uma exigência do curso, de todo o curso. Você tem que fazer esse tipo de trabalho. Tem que sentar, ter um momento de leitura. Só consegue fazer com pesquisa e leitura, não adianta. Então, dá trabalho, mas não é impossível. E eu vou colocar lá na atividade já a atividade final, que é para começar a incluir, quando terminar tudo, ainda vou explicar a metodologia, para você incluir o trabalho completo. Essa Esse que você vai cronograma... colocar hoje, Pode falar, Ângela. essa que você vai colocar hoje vai ser outra data, né? Isso, tem uma data a mais. Ó, Professor, qual é a data final para a gente entregar, Nós vamos ver aí esse trabalho? o dia, mais ou menos o dia 20 e pouco de agosto, finalzinho de agosto. Quero lá para dezembro, professor. Não, isso aí é mais simples. A monografia aí sim. Depois da pandemia. Não. Depois da pandemia vai ser, talvez já tenha um TCC2, aí sim. Depende mais de tempo, porque a monografia são 35 laudos, aí sim. Depende mais de tempo. Mas o projeto em si não precisa muito. Esse nosso projeto ele vai pegar mais ou menos quantas laudas, professor? O modelo tem 8 laudos, mais ou menos isso. 10, vai dar 8, 10, tem uns que vai dar 15, vai depender da produção, principalmente no referencial teórico. Mas não tem um padrão não, né? De 10 a 15 laudos, contando com tudo. Tá certo? Mas aí é o seguinte, aí a gente vai produzindo. Aí sim, ó, tem gente que não se apresse, tenha calma. Tem gente que já quer mandar o trabalho sem ouvir mais a metodologia, por exemplo. Tenha calma que dá certo.
Viu? E é melhor você fazer uma lauda, duas, sendo você mesmo que fez, do que fazer 10 copiando da internet. Não faça isso. Eu vou dar valor a quem fez com suas palavras. Quem não tiver plágio, aí já sobe no meu conselho. Quem tiver plágio, manda de volta. Tá certo? O Zoom está me dando 1 minuto novamente, pessoal. De volta.